Diga: avivamento é alinhamento com o céu. Santidade é uma postura de quebrantamento, de arrependimento, que é para quem? Diga: é para todos nós. Não é para A, para B, não é direcionado, é para quem realmente. Se você está aqui hoje, se você está aí no YouTube para ouvir essa mensagem, é porque você quer mais de Deus. É ou não é, queridos? Porque você quer mais de Deus. Quantos querem mais de Deus? Eu quero mais de Deus. Eu sei que você também quer mais de Deus. Então, eu queria ler aqui alguns textos, aí eu vou pontuar. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Amém? A palavra, ela transforma o nosso espírito. No dia que você aceitou Jesus, você foi 100% salvo no teu espírito, mas você entrou num processo lá na tua alma de renovação, de constante renovação na palavra, que aí entra a fé, aí entra as práticas espirituais da oração, da adoração, amém? E aí vai dividindo o que é alma e o que é espírito, porque o teu espírito está 100% posicionado em Cristo e na nova criação, amém? Mas a alma ainda persiste em voltar ao velho homem ativa, e aí o espírito tem que governar a alma, que a gente chama de carne, chama de desejos, chama de emoções, mas o espírito que governa a nossa alma, amém? E aí, Lucas, eu acho que 24, 49, que Deus me deu esse texto agora aí, Lucas: eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Diga: permanecei na cidade, até receber poder do alto. Agora, Atos, acredito que é capítulo 1, versículo 4, ele repete essa instrução para os apóstolos. Ele diz: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. O 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: quanto será? Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? 7. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E eu queria que você curvasse o seu espírito agora. Senhor Jesus, nós queremos, Senhor, permanecer em Jerusalém no sentido, Senhor, de um tempo de devoção maior, Senhor, de crescer o nosso nível, Senhor, de busca, de consagração. Eu reconheço que preciso, Senhor, crescer. Sou mais necessitado, Senhor, mais carente de subir a montanha da Tua presença, Senhor. Não é uma questão geográfica, não é uma questão exterior, mas uma questão, Senhor, da montanha. A Tua palavra diz, ó Deus, mas vem a hora, e já chegou, em que os meus adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito, Senhor. E nós queremos que o nosso espírito, nesse mês de agosto, Senhor, comece a ser aguçado, Senhor, sensibilizado para a Tua glória, pela Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Algumas frases de avivalistas aqui, querido. O E.M. Bond, ele diz assim, um trecho aqui de um comentário sobre ele, né? Na verdade, um comentário dele sobre avivamento, sobre o ministério profético mesmo, vamos dizer assim. Por mais erudito que um homem seja, por mais perfeita que seja a sua capacidade de expressão, mais ampla a sua visão das coisas, mais grandiosa a sua eloquência,
mais simpática a sua aparência, nada disso toma o lugar do fervor espiritual. É pelo fogo que a oração sobe aos céus. O fogo empresta asas à oração, dando-lhe acesso a Deus, comunicando-lhe energias e tornando-a aceitável diante do Senhor. Sem fogo não há incenso, sem fervor não há oração, né? Contextualizando, né? Sem fogo, sem sacrifício não há fogo, sem fogo não há glória. Então, o que a gente pode extrair, por mais retórica que eu tenha, irmãos, o coach tem o lugar dele lá, amém? O psicólogo lá, o terapeuta tem o lugar dele lá. Mas o altar de Deus, querido, é uma palavra que tem que ser gerada no Espírito de Deus, amém? Tem que ser gerada no altar da oração, tem que ser gerada no altar da devoção, da renúncia, da sua habilidade. Você e eu podemos desenvolver habilidades intelectuais. Se você for para uma palestra de coach, o cara vai fazer uma palestra que vai melhorar a tua autoestima, que vai mexer com as tuas emoções. Tem palestrante de motivação que faz o cara andar em cima do fogo, que faz o cara andar em cima do vidro, e ele não se queima nem se corta, que opera dentro do poder da argumentação, da retórica. Tem ou não tem, queridos? Mas não é isso o reino de Deus. O reino de Deus é algo que nasce no meu espírito e que toca o espírito das pessoas. E como que isso acontece? Quando eu me quebranto diante da presença do Senhor e coloco as minhas habilidades, as minhas capacidades, dizendo: Senhor, isso aqui não funciona. Paulo disse: eu considero toda a minha capacidade humana, o meu conhecimento, eu sou hebreu de hebreus, fariseu, eu conheço a lei de frente para trás, mas eu considero tudo isso como perda, como refúgio, como esterco, para me ter a capacitação de Cristo Jesus, a sublimidade do conhecimento de Cristo. Quantos estão comigo aqui, queridos? E é isso que é o avivamento. E aqui mais um, o John Wesley, outro avivalista: pela fé e pela oração, fortaleça as mãos frouxas e firme os joelhos vacilantes. Aqui até é hebreu, né? Você ora e jejua? Ele faz uma interrogação. Importune o trono da graça e seja persistente em oração. Só assim receberá avivamento pleno, amém? Só assim receberá a glória de Deus. E a gente precisa, irmão, não tem ninguém aqui super espiritual. Eu preciso me derramar diante do Senhor. Amém, queridos? Quantos precisam? Eu preciso, eu sou o maior necessitado aqui, amém? E eu sei que você também tem esse coração. Olha outro comentário aqui de um avivalista. Ele diz: antes de ocorrer o grande avivamento numa cidade que é Galion, não sei o que, eu acho que na Europa, uma cidade que o nome eu não consigo ler, Martin Bulls passava horas e horas, dias e dias e até noites em oração, intercedendo sozinho, agonizando perante Deus. Mas quando ele pregava, sua palavra era como fogo, e o coração dos ouvintes como um capim, como um mato seco. Amém? Quantos querem ver isso, queridos? E isso é para mim, é para você que está ministrando no GC, é para quem está ministrando no louvor, na adoração, é para quem está ministrando na intercessão. Nós vamos ser incendiados nesse mês de agosto da glória e da presença manifesta do Espírito Santo de Deus, amém? Que traz temor, que traz santidade, que traz uma reverência. Mas a gente tem que ter um ponto de atenção, irmãos. Às vezes a gente entra no avivamento e cai, porque tem uma tendência a virar um juiz, né? A ser aquele cara sisudo de querer. Muitos avivalistas, querido, depois sucumbiram na justiça própria, em confiar nas obras, entendeu, queridos? A gente tem que ser avivado e continuar na graça de Deus, amém? Jejuar e orar e continuar na graça de Deus, porque se não for a graça dele, ninguém ora, ninguém jejua, mas também a graça de Deus nos leva a esse sacrifício suave e agradável às narinas do Senhor. Paulo diz, né? Rogo-vos, Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, para que possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Essa é uma palavra muito pesada.
mas muito inspiradora, amém? Que eu tenho que... E aí, para encerrar aqui a leitura de alguns avivalistas, o último aqui, reverendo Stuart Holden, ele diz assim: existem muitos crentes que não sabem orar, mas tentam cultivar a santa arte da intercessão por meio do esforço pessoal e determinação. Está vendo aí, queridos? Por meio do esforço pessoal e determinação. E frequentando grupos de oração, mas nada conseguem. Na verdade, o segredo de uma verdadeira vida de oração para esses, bem como para todos nós, é enchei-vos do Espírito, que é o mesmo Espírito de graça e súplica. Quer dizer, Espírito Santo, me leva a uma vida de oração. Espírito Santo, me leva a uma vida de jejum. Enchei-vos do Espírito. Espírito, me ajuda. Espírito Santo, me ajuda a ter uma vida de consistência na Tua palavra. Amém, queridos? Me ajuda, Senhor, a ter um tempo de oração consistente na Tua presença. Amém, queridos? É ou não é isso que é a chave do sucesso do avivamento? Mateus 3:11. Espiritualidade. Mas vamos botar aqui, eu andar no Espírito, amém? Olha lá o que Mateus 3:11, coloca o texto lá, por favor. Eu vos batizo com água para arrependimento. João Batista falando. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito e com fogo. Amém? Então nós precisamos dessa unção, desse fogo, esse fervor, irmãos. A igreja que é da pós-modernidade, ela não dá, eu falo isso à igreja como um todo, amém? Todos nós somos igreja, o Brasil tem a igreja brasileira, a IEV está até avançando nisso, a gente tem a sala de oração aqui, hoje eu consegui passar 10 minutos lá, mas é uma benção. Domingo eu vi que tinha muitas pessoas lá buscando, tem um louvor aqui que é 1 hora de sala de oração antes, é ou não é? Já é 1 hora o pessoal aqui já adorando a Deus, queimando incenso da adoração aqui, e uma galerinha lá em cima queimando incenso da oração. Um sábado sim, outro não, tem o plantão de oração que é 24 horas, cada irmão lá no altar da sua intimidade, que é a oração mais poderosa que tem, que o próprio Senhor Jesus, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e fala ao teu pai em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. E aí Eve está fazendo esse movimento de oração, tá ou não tá, queridos? Tem a vigília sexta-feira, não houve a vigília, mas houve a conferência que a gente foi até um pouco mais tarde, mas estava ali na presença de Deus. Estávamos ou não estávamos, irmãos? Na presença de Deus, adorando, é na palavra, é orando, é em comunhão. Mas a igreja como um todo, ela é uma espécie de Cinderela, ela é serva. A oração, na verdade, na igreja é uma Cinderela, é uma coisa feia que ninguém gosta de se envolver. Eu estou falando no contexto da igreja brasileira, amém? Que é desprezada, que é desdenhada. A reunião da devoção, da adoração. Quando eu falo oração, é devoção, amém? É adoração, é oração. Porque até isso a gente tem que aprofundar mais. Tipos de oração, né? Adoração, louvor, tudo tem detalhes que não dá para a gente falar num culto, nem na conferência não deu para a gente desenvolver muito. E tipos de oração, irmãos, depois tu vai estudar até o direito, aí fica mais claro. Se tu faz um pedido para uma vara errada, né, pastor Xavier? Se a causa é penal, aí tu vai na vara da família, não vai ter resultado. A oração também tem o seu protocolo bíblico ali. É uma oração, tipos de oração. Tem um estudo maravilhoso sobre isso. Adoração da mesma forma. Tem hora que tem que entrar mesmo fazendo barulho, no louvor ali, na expressão. Tem hora que é o silêncio, que é o quebrantamento, que já é uma intimidade mesmo. Não dá para dizer assim, ó, é assim e botar dentro de uma caixinha. É ou não é, queridos? Tem que estar com o espírito livre. E aí, a oração desdenhada, agora só, irmãos, isso aqui é fantástico. A oração é desdenhada, porque ela não é desprezada, desdenhada, colocada de lado, porque a oração não se adorna com o diadema da psicologia. A psicologia, a ciência, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. O pastor Xavier sempre coloca aqui, o Rick Joyner faz uma definição muito interessante sobre
conhecimento do bem. O conhecimento bom, a psicologia, tem ferramentas. Mas a oração é mais do que psicologia, amém, queridos? Não é a pérola da filosofia, não se veste com as sedas da filosofia. A filosofia, ela faz a pessoa quebrar ali algumas limitações de raciocínio. Mas a oração não é filosofia, amém, queridos? Não é teses filosóficas. Porque a oração, diga, a oração se veste com a roupa simples da sinceridade e da humildade. E por isso a oração não tem receio de se prostrar, de se ajoelhar, de se render ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, amém? Eu posso ser o maior filósofo do mundo, irmãos, e não tem problema nenhum, usa a filosofia lá no lugar da filosofia. Posso ser o maior psicólogo do mundo, use a psicologia lá no lugar dela, amém? Posso ser o maior teólogo, use a teologia lá na hora da academia, lá para dar um diploma. Mas na oração, irmãos, eu tenho que me vestir das vestes da sinceridade, da humildade e me derramar diante do meu amado. Amém, queridos? E aí, diga, espiritualidade. A oração só faz essa exigência. Tem que ser em espírito e em verdade. A oração, a adoração, o louvor, amém? Tem que ser espiritual. Não dá para me conectar com Deus no poder da minha razão. Os maiores doutores, irmãos, eles não conseguem conhecer. Paulo vai falar aos Coríntios, ó, que Deus ocultou essas coisas aos sábios entendidos desse mundo e revelou aos pequeninos, porque requer uma dependência do Espírito Santo para você e eu entrarmos no avivamento pleno, amém? Pior é eu ter uma intelectualidade mais desenvolvida, aí que eu vou ter que me quebrantar mais, colocar aquilo que eu já sei prostrado diante do Senhor, é ou não é? A pessoa mais simples e mais humilde, ela já é simples mesmo, ela não sei, Senhor me ajuda que eu não sei de nada, e ela já vai com uma tendência. Mas por outro lado, tem muita gente que é ignorante no sentido de não ter cultura, conhecimento, e é orgulhoso e e na verdade tem mais orgulhoso que não tem intelectualidade, e tem muito doutor que tem um coração bastante humilde, é ou não é? Às vezes é até mais difícil você trabalhar com uma classe D lá, de pessoas que ignorantes, que são muito rebeldes, muito desobedientes. E tem pessoas que já é uma classe já econômica boa, que tem uma educação mais elevada, que são pessoas que gostam mais de aprender, que são mais humildes. Então não dá para a gente dizer A ou B, né? Mas uma coisa é certa, irmão. O avivamento só vem quando eu entro no Espírito. Requer espiritualidade. Ninguém precisa ser espiritual para pregar a palavra, irmãos. Ninguém precisa ser espiritual para cantar louvores. Mas para mergulhar em Deus eu tenho que ser espiritual. Amém? Para mergulhar em Deus, eu posso, irmãos, ministrar na força do meu intelecto, da minha capacidade. Mas para mim ministrar segundo o padrão de Deus, eu tenho que ministrar no Espírito. Amém? Porque eu vou ler aqui. Eu posso pregar sem ser espiritual, preparar um sermão perfeito, segundo as regras da homilética, segundo a exatidão exegética, e não requer nenhuma espiritualidade. É ou não é, queridos? Só usando a capacidade intelectual. Eu posso... Qualquer um que possua uma memória boa, um vasto conhecimento, eu pego uma biblioteca e começo a ler, eu posso desenvolver uma capacidade de ministrar. É ou não é, queridos? A pessoa que tem uma forte personalidade, que tem uma vontade, uma autoconfiança e uma boa biblioteca, ela pode pregar em qualquer púlpito hoje em dia. E uma pregação que vai sensibilizar e emocionar as pessoas. É ou não é, queridos? Só no poder da teologia. Mas a oração, a devoção, a adoração, a performance, eu posso pregar aqui, irmãos, só na minha performance. Isso é para mim mesmo, amém? Que eu combato isso desde que eu sou criancinha na fé. Fui amadurecendo, mas eu tenho que combater isso. Eu posso ministrar
e só tocar a mente das pessoas. Só ensino de doutrinas teológicas. Mas quando eu estou na devoção, na unção, em arrependimento, em adoração, eu toco o espírito das pessoas. Diga, o avivamento é quando eu entro, eu digo: Senhor, eu quero que o Senhor me inspire, que o Senhor me unja, mas recebereis poder ao descer sobre vós. Senhor, eu preciso do teu poder, eu necessito ministrar debaixo do mover do teu espírito. João Batista disse: eu não sou digno nem de pegar na sandália. Ele vai batizar vocês com fogo, com poder, com autoridade do espírito, amém? E aí, queridos, o púlpito é uma vitrine onde nós expomos os nossos talentos, mas o aposento da oração, pelo contrário, desestimula toda a nossa vaidade pessoal. É ou não é, queridos? E a unção, ela não nasce no púlpito, a unção nasce nos aposentos da presença de Deus. Lá você e Deus, eu e Deus, não vou dizer nem você. Púlpito é uma vitrine. Posso sair daqui e preguei, arrebentei, mas não toquei Deus, não toquei o Espírito de ninguém. E Deus fazer que nem o pastor Xavier: nem te conheço. Tu está só na tua capacidade. Quantos estão comigo, queridos? E aí, meus irmãos, diga: a oração toca o que é eterno. A grande tragédia de nossos dias é que existe muitos pregadores sem vida. Eu vou atualizar: muitos ministradores sem vida no púlpito, entregando ministrações sem vida, a ouvintes sem vida. Que dramático. Temos constatado um fato muito estranho que ocorre até mesmo nas igrejas que se dizem avivalistas, que andam, debaixo do mover, que Deus não está se movendo, Aí, terceiro ponto: devoção move o coração de Deus. Pode passar. Ministração sem unção. O que é unção? Não sei muito bem definir o que é unção. Leonardo Ravenhill destaca aqui. Mas pelo menos eu sei, ele destaca: quando eu não estou ungido. Uma pregação sem unção mata a alma do ouvinte em vez de vivificá-la. Se o pregador não estiver ungido, a palavra não tem vida. Contudo, o que possuis adquire a unção. Irmãos, nós poderíamos ter a metade. Isso é o Leonardo Ravenhill pontuando. Escuta bem isso, querido, isso é muito forte. Irmãos, nós poderíamos ter a metade da capacidade intelectual que possuímos se fôssemos 2 vezes mais espirituais. A pregação, a ministração é uma tarefa espiritual. Um sermão gerado na mente só atinge a mente dos que ouvem, mas uma mensagem, uma ministração gerada na oração toca no espírito das pessoas. É ou não é, queridos? E aí, meus amados, eu vou para a conclusão aqui. Um ministrador no espírito, debaixo do poder de Deus, diga, uma palavra, uma adoração, lá no GC, onde você estiver ministrando, uma palavra gerada debaixo do poder de Deus, traz uma mentalidade espiritual para aqueles que estão ouvindo, amém? Leva eles para uma visão espiritual. A unção não é uma pombinha mansa esvoaçando a janela da alma do pregador. Não, pelo contrário, nós temos que conquistar a unção. Ele diz: fique em Jerusalém me buscando, amém? Olha, tem uma promessa de poder para quem me busca. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, serei achado de vós, e farei mudar a vossa sorte. Invoca-me e eu te responderei, eu te anunciarei coisas grandes e ocultas que tu não sabe. Então requer, queridos, eu dependo, Senhor, eu preciso buscar a tua glória. E eu estou falando isso para mim, amém, queridos? Quantos pegam também junto comigo essa palavra?
Eu preciso buscar isso. Pelo contrário, temos que batalhar para conquistar. Também não é algo que se aprende. Unção não é algo que se aprende. Unção é uma bênção que se obtém na presença de Deus. Quando os discípulos estavam debaixo do mover lá de Pentecostes, eles viram a intrepidez daqueles homens indoutos, iletrados, mas eles disseram, eles estiveram com Jesus. A unção é adquirida na presença de Jesus, numa vida de devoção, de entrega total ao Senhor Jesus, na presença dele. Amém, queridos? Então, a unção, ela é um prêmio que Deus concede aos combatentes da fé, que lutam em oração e que conseguem absorver a presença de Deus no seu espírito. Amém, queridos? Absorver a presença de Deus na sua mente, absorver. A sombra de Pedro curava, os lenços de Pedro curava, ele estava totalmente tomado, a unção permeava a vida dele, porque ele estava impregnado da glória de Deus. Amém, queridos? E eu quero declarar que nesse mês de agosto nós vamos ser impregnados da glória de Deus. Nós vamos gerar diante do Espírito Santo um mover que só Ele pode fazer, que não tem como eu fazer na força do meu braço, nem na capacidade do meu intelecto. Deus vai tocar você, vai tocar a minha vida e vai inflamar a nossa vida. A tua mensagem, a tua adoração, o teu levantar de mãos vai fazer gente chorar e dizer, eu preciso do que tu tem. E Ele vai dizer, me dá isso. E tu vai dizer, toma, querido, é a presença de Jesus. A unção não é piadinha, não é tiradas intelectuais, não é força de frases de efeito que se chega à vitória no púlpito. Não, essa batalha é ganha ou perdida antes mesmo de o ministrador, o pregador, o cara que vai ministrar subir no altar. Ele tem que conquistar lá no secreto. Amém, queridos? E eu preciso ir lá para o secreto conquistar isso. Me quebrar diante do Senhor e dizer, meu Deus, eu não quero pregar sem unção, porque eu não cola, não vai dar certo, não flui, Senhor. Amém? Diga, a unção é como uma dinamite. A unção não é recebida por imposição de mãos. A gente impõe as mãos, Deus libera bênçãos aqui, mas aqui é uma bênção que você está recebendo. Eu creio, a gente vai impor as mãos, vai mergulhar, vai tacar óleo em você. Amém? Mas você está sendo abençoado. A unção é você que vai lá e adquire ela, compra ela sem dinheiro e sem preço, amém? Mas é com o preço da sua devoção. A unção, queridos, ela não cria mofo. A unção, ela é viva. O cara pode ir para a prisão, para a cadeia, mas a unção está lá com ele, e ele vai ganhar a cadeia para Jesus, amém? A unção, queridos, ela permeia, ela permeia a minha alma, a sua alma, ela abranda o nosso coração, ela tempera a nossa vida. E se o martelo da lógica e do fogo, do zelo humano, não conseguirem quebrar o coração de pedra, a unção quebra. Amém? A unção quebra. Suponhamos que, agora, para me concluir, irmãos, isso aqui é muito forte. Suponhamos que todos os dias diversos pescadores saiam para o alto mar com seus barcos, levando o mais moderno equipamento que existe para o exercício desse ofício de pesca, mas retornarem sempre sem ganhar um só peixe, sem apanhar, sem pescar um só peixe. Que desculpa poderiam dar para tal fracasso? No entanto, é isso que acontece nas igrejas. Milhares delas estão abrindo as portas domingo, mas não veem conversão. Depois tentam encobrir a sua esterilidade interpretando textos bíblicos ao seu bel prazer, mas a Bíblia diz, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará comigo vazia. O mais triste em tudo isso é que o fogo que devia haver nos nossos altares encontra-se apagado ou arde numa combustão muito lenta, porque a reunião de oração, de devoção está morrendo ou já morreu.
com a atitude que temos em relação à oração, à devoção, estamos dizendo ao Senhor que o que Ele começou no Espírito, nós terminaremos na carne. Jesus disse, olha, fiquem em Jerusalém. Não vão na força de vocês que vai dar errado. Fiquem em Jerusalém. Ficar em Jerusalém é dizer, Senhor, preciso do poder do fogo. E isso não é para dizer que a gente está mal, amém? Não é para dizer que a gente está em pecado, não é para dizer que a gente está sem unção, não é isso. Mas é para dizer, enfatizar que a gente precisa ter essa consciência. Eu como pregador, preciso me quebrar diante do Senhor e dizer, me unge, Senhor. Quantos creem, queridos, que essa palavra nos desperta para um avivamento saudável? Ninguém está aqui querendo machucar, maltratar ninguém, mas o Espírito ofende o nível da nossa entrega. Ele diz assim, meu filho, tem mais para ti. Eu tenho fogo, eu tenho poder para liberar sobre ti. Vem que eu estou doido aqui para liberar sobre o teu altar. Coloca aí a pedrinha que tu tem. Coloca aí a lenhazinha que tu tem. Que eu vou incendiar de fogo de poder. Amém? E eu quero declarar que o teu ministério, cada um aqui tem uma chamada específica, vai ser inundado de fogo, de poder. Amém? Lá quando você estiver ministrando no teu serviço, Deus vai ungir você com fogo, com poder, com glória, e vai haver avivamento. Pessoas vão se render a Jesus.